Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa, estaremos juntos todos os dias, às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou continuar falando sobre adorar e idolatrar, e vou falar sobre onde estamos colocando nossa fé e nossas expectativas. E no final, estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler Isaías, capítulo 40, versículos do 28 ao 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O texto, ele começa falando: será que você não sabe? Será que tu não sabes? Ele está dando características do Deus que ele está falando. Ele cita o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele separa primeiro a divindade de Deus, porque Deus com D minúsculo são muitos, mas Deus Criador de toda a terra só existe um, apenas um. E é interessante que quando você adora a Deus, você não pode idolatrá-lo. Você sabia que idolatrar a Deus é pecado? Porque a idolatria, ela tem como fundamento a troca. Então a primeira coisa que precisa ficar bem claro para você é definir, é saber qual Deus nós estamos falando. É o Deus Criador de toda a terra, o Deus soberano. É nele que nós temos que colocar a nossa força, a nossa coragem, o nosso vigor e a nossa esperança. Mas muitas vezes nós temos confiado em outras coisas que não são Deus. Eu vou dar alguns exemplos. $1 na carteira, ferradura de cavalo atrás da porta, entrevos de 4 folhas, num rosário, num escapulário, aquela caixinha de promessas, a Bíblia aberta no Salmo 91, no horóscopo, nos signos. Em que você tem confiado? Quais dessas coisas que eu falei que você tem confiado? Que não seja o Senhor. Nós precisamos colocar a nossa fé, as nossas expectativas apenas em Deus, não em homens e em coisas. A nossa força, a nossa esperança, o nosso vigor, muitas vezes tem vindo de local errado, da fonte errada. E isso é frustrante. Aquela samaritana no poço, enquanto ela tomava aquela água, ela teve sede. Somente quando ela conheceu Jesus, que ela bebeu daquela água, que ela não teve mais sede. Enquanto você for à igreja nos dias de culto, mas os outros dias você fazer aquilo que a sua carne quer, aquilo que a sua vontade quer, você vai estar bebendo e buscando das fontes erradas. O Senhor é a sua fonte. Se você tem buscado em fontes erradas, em vícios, seja cigarro, álcool, pornografia, nas drogas, nas baladas, no seu casamento, nos seus filhos e até netos, você está buscando em fontes erradas. A sua fonte, ela precisa ser o Senhor. Senão você vai viver frustrado. E a frustração, ela é uma bênção. Ela é uma amiga de Deus.
porque ela nos leva de volta a Deus. E o versículo 30 de Isaías 40, ele diz: até jovens se cansarão e ficarão exaustos. Não confie na sua própria força, nem na força do seu próprio braço, porque você vai se cansar. O jovem, quando fala de jovem, ele está falando de gente forte, de gente que tem vigor. Jovens se cansam, moços caem. Não confie na sua própria força, não confie no seu talento, não confie no seu dom, porque tudo isso passa. As suas aptidões, elas passam. Pensa comigo, um vírus invisível aos olhos nus, ele provou para todos nós que nós não temos o poder sobre nada. Tudo passa, porque não existe mais força sobre nós, se não for a força do Senhor. E Eclesiastes 12, versículos do 1 ao 3, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Aqui, Salomão, com toda a sua sabedoria, no final da sua vida, ele escreve a Eclesiastes e ele vai dizendo, né? Lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, né? Porque os dias maus, eles virão. Todos nós passaremos por dias maus. Nós teremos doenças da idade, né? Dificuldades de visão, já não vai se enxergar mais direito. Nós vamos ter dificuldades de andar, seremos encurvados às vezes, perderemos as forças dos braços, das pernas, porque vai perdendo os músculos, né? Salomão fala, quando pararem os moedores, os dentes, eles começam a cair. Então, Salomão aqui em Eclesiastes, ele está falando daquilo que vai acontecer conosco, que tudo isso, que nós ficaremos fracos, nós envelheceremos. Por isso que a nossa força, ela não pode vir de nós mesmos, a sua força, ela precisa vir do Senhor. Salomão, ele está dizendo o seguinte: a vida é breve e não coloque a sua confiança em coisas, em pessoas, em bens materiais, em ministérios, em casamento. Confie apenas no Senhor, porque Ele dá força ao cansado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Não confie na sua própria força. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, mais um dia reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Muito obrigada, Senhor, porque ela nos cura e nos liberta. Obrigada pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos encha, Senhor, com o Teu Espírito. Pai, e eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, se existe algum Deus, Senhor, com D minúsculo, no coração dessas pessoas que estão ouvindo, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele-as agora. Sim, Deus, que elas possam receber a revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, que o Espírito Santo revele a essas pessoas em quem elas têm confiado e que a partir de hoje elas possam se posicionar e confiar apenas no Senhor. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Pai, eu ministro sobre a vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Que a força delas venham do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, sobre essa pessoa que sentiu o seu toque pela palavra, que ela receba a tua força agora, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas recebam a libertação de todos os vícios, de tudo aquilo, Senhor, que as tem aprisionado, tudo aquilo, Senhor, que elas têm colocado no teu lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Receba a libertação que vem do Senhor. E eu quero
orar, Pai, por essas pessoas que têm enviado seus nomes pedindo oração, para que orem por elas e pelos seus. Eu declaro sobre a sua vida saúde, eu declaro sobre a sua vida cura, em nome de Jesus. Receba a cura que vem do Senhor, receba a saúde que vem do Senhor, que Deus, em nome de Jesus, restaure a sua saúde agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.